Muito bem-vindo, parabéns, você é um herói da resistência, diferente dos iguais, e está aqui no quinto vídeo, quinta aula da nossa guerra ao achinelamento. Parabéns e vamos que vamos, direto ao ponto, igual eu sempre faço com vocês aqui. O tema de hoje são as forças que atuam sobre o casco de um cavalo. Gente, o que acontece? Tudo na vida é energia. Já expliquei isso para vocês. Na aula de ontem nós falamos muito sobre energia, nós falamos sobre a deformidade do casco. Agora, de onde que vem essa energia, né? Essa energia que atua, que deforma o casco, que altera a direção dos túbulos da parede do casco. De onde vem essa energia? Simples assim, ela vem da própria natureza. Todo objeto, toda estrutura na natureza, seja ela biológica, um casco, como o casco do cavalo, como o nosso corpo mesmo, ou uma estrutura física, como um concreto, um piso de concreto, ou o próprio piso de grama, de terra mesmo, tudo na natureza tem uma resistência. E toda resistência oferece algum tipo de força. Vou te explicar, você vai entender rapidinho. Olha só, como eu disse para você que tudo na natureza é energia, a Terra gira em torno dela mesma, ela gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra. Esse giro gera uma força que o Isaac Newton conseguiu postular, conseguiu criar uma teoria e escrever uma teoria, conseguiu escrever uma teoria e postular uma lei. Essa lei é fantástica, é a lei da gravidade. É uma lei que todo mundo sabe que existe, sabe o que ela faz, mas nem todo mundo entende como que ela funciona. Então o que acontece? Um dia ele estava lá debaixo de um pé de maçã, assim diz a história, e uma maçã caiu no colo dele. E ele olhou para cima no pé e pensou, por que essa maçã caiu aqui e não voltou? Por que ao invés de subir para o céu, ela veio para o chão? Por que ela caiu no meu colo? E ele começou a pensar sobre isso. Resumindo a história, porque é muito grande, ele entendeu que há uma força gerada pela própria Terra, pelo planeta Terra, que atrai as coisas, que atrai todos os objetos para essa Terra, para o núcleo da Terra, para o centro da Terra. Mais uma vez, eu volto vocês ao conceito de equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Para que as coisas existam em equilíbrio na natureza, no nosso planeta Terra, esse giro que a Terra dá em torno dela mesma, ela fica girando em torno do centro dela, do centro de equilíbrio, gera uma força que atrai tudo para o centro. Então, embaixo dessa Terra que a gente pisa, tem também lá para baixo o núcleo da Terra. Como a Terra é redonda, a gente está aqui em cima, aqui no meio está o núcleo, aqui do outro lado tem gente que também está em cima. Por isso que quem está teoricamente de cabeça para baixo não cai, porque a força gravitacional puxa para o meio, sempre para o meio. Por isso que nós podemos andar em toda a superfície da Terra, por isso que os oceanos ficam presos aonde eles estão. Top, né? Muito legal. Mas, Danilo, o que isso tem a ver com o casco? Tudo a ver. Mas para você entender de uma forma completa, você precisa entender uma segunda força, tá? Então, a primeira força que eu quero que você entenda é a força da gravidade. É a primeira força que atua em cima do casco do cavalo. De que forma, Danilo? Uai, se o casco do cavalo está encostado no chão, o cavalo está em pé em cima do chão, o que faz o cavalo ficar no chão é a força da gravidade. Agora, se o cavalo encosta no chão, se a gravidade está puxando ela, puxando o cavalo, puxando você, puxando o casco do cavalo para o centro da Terra, por que a gente não atravessa a Terra? Por que a gente não atravessa o solo e vai parar lá no centro de gravidade, no centro de atração dessa força? Por conta de uma outra força que chama força normal. Essa força normal, ela é a força que está presente em todas as matérias, em todos os materiais. E ela está presente no chão na mesma proporção da força da gravidade. Então, olha só o tanto que física... Ei, se lá no ensino médio seu professor de física tivesse te ensinado desse jeito, você tinha aprendido, né, rapaz? Oh, meu Deus do céu! Olha só, gente, a força da gravidade puxa você para o centro da Terra, o cavalinho que está sendo puxado, o casco que está sendo puxado, ele vem e para na superfície. Por que ele para na superfície? Porque quando ele toca a superfície, há uma força contrária, com a mesma intensidade da força da gravidade, atuando de volta, o contrário, jogando para cima. Então você vem e pisa no chão e para no chão, porque tem a força normal. Então olha só, deixa eu pegar um casco aqui, para você visualizar isso bem bacana, ó, o casco ferrado. Então olha só, ó, o casco vem,
bate no chão. Por que que ele não atravessa? A força da gravidade chamou o casco para o chão. E a força normal impediu que o casco atravessasse o chão. Essas duas forças estão atuando de cima para baixo no casco e de baixo para cima, devolvendo essa pressão. Tudo isso gera um fluxo de energia. Eu preciso demais que você entenda isso, porque esse é o conhecimento que diferencia os cortadores de casco, os pregadores de ferradura, os veterinários que não entendem nada, os proprietários que não têm nem noção do que é casco de cavalo, de pessoas qualificadas, que têm um pensamento científico, um pensamento seletivo. Então entenda isso daqui. Essas ondulações que causam são deformidades por conta de desequilíbrio energético. Desequilíbrio ou na pressão de cima para baixo, ou na pressão de baixo para cima. Mas essas duas pressões, elas são proporcionais e são obras da natureza. Então, é possível que haja um desequilíbrio muito grande nisso daqui? Não. A não ser que você entre em quê? Em movimento. Porque quando você entra em movimento, além do peso normal do cavalo e da resistência normal, então, além do peso normal do cavalo, a pressão da gravidade que é padrão e a normal padrão, agora você acrescentou movimento. E todo movimento tem uma aceleração. Quando o casco desce, ele desce a tantos quilômetros por hora, a 2 quilômetros por hora. Quando você acelera o carro, você está 120 km por hora, 140 km por hora, muito perigoso. Aí você pisa no freio, você diminui a aceleração. Você diminui a velocidade, a aceleração puxa para trás. Isso é aceleração. É a dinâmica, é o movimento, é a unidade que mede o movimento. Essa aceleração, junto com o peso, gera uma força chamada pressão, assim que o casco toca no solo. Então, olha só, a primeira força que eu quero que você entenda que atua no casco cavalo é a lei da gravidade. A da maçã, a que faz bater no chão. Mas por que não atravessa o chão? Por conta da força normal, que está de baixo para cima. E a terceira força, que é a que vai esmagar o casco e gerar todas essas alterações, é a pressão. Só para você entender, um cavalo de 300 a 400 quilos ao trote, porque no trote ele faz isso aqui, não é? Top, 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 top. Ele sai completamente do chão e troca de lado. Sai do chão e troca de lado. Então ele fica fora do chão, ele fica em suspensão. Quando ele fica em suspensão, ele vem com o peso, com a aceleração da gravidade e ainda com a velocidade do movimento. Isso gera uma pressão de mais de 1 tonelada em cada casco de um cavalo. Agora imagina, um casco desse tamanho aqui, com mais ou menos 12 centímetros de diâmetro, recebendo 1 tonelada de pressão. É pressão demais. E essa pressão, quando ela atua no casco do cavalo, se o casco do cavalo estiver desalinhado, se ele estiver deformado, se ele não estiver sadio, se ele não estiver bem nutrido, ele não vai aguentar a pressão e vai deformar. Nessa hora que nós temos síndrome navicular, nós temos tendinite, nós temos desmites, nós temos inflamações diversas em todas as estruturas internas, porque não há equilíbrio no casco para poder receber e suportar toda essa dinâmica das forças que atuam sobre um casco. Você está entendendo o tanto que isso aqui é importante? Você percebeu o tanto que conhecer minimamente as estruturas do casco, as forças que atuam no casco, as estruturas externas que nós temos que equilibrar para conseguir preservar as estruturas internas, para que um talão não possa colapsar, para que a energia possa subir de volta e descer pela gravidade, subir pela força normal de maneira harmônica, de maneira proporcional em cada um dos túbulos do casco. Vocês estão entendendo como o conhecimento vai encaixando e vai virando uma preciosidade. Parabéns por estar aqui, porque hoje você entendeu um pouco das forças que atuam em cima do casco e está mais perto de ser realmente um soldado vencedor nessa guerra contra o nosso inimigo em comum, o achinelamento, beleza? Tamo junto, até amanhã, eu te espero para mais uma aula de número 6 da nossa guerra ao achinelamento. Lembra, o que você aprender aqui não guarda para você, bora Esparma!